Quase. Foi iniciada. Bom, a gente parou na página 8, tá, do texto, no segundo parágrafo, o que eu marquei aqui, dessa vez eu marquei, assim, o segundo parágrafo, que ele está falando desse estruturar o ser para a morte, né? Então, o estruturar o ser para a morte não é uma determinação contingente, e sim o determinante do princípio ao fim do Dasein, de tal modo que a todo momento o ser para a morte embora não seja, o ser para a morte embora não seja nem de longe propriamente suportado. Pelo contrário, o Dasein se põe em fuga constantemente até o seu fim, né? Até a sua morte. O pessoal concebe a certeza ambígua de que alguma vez, alguma hora, mas não agora. Isso leva ao absurdo de se ter tacitamente uma esperança de que talvez não. Heidegger ensina que, nesse sentido, a morte se torna uma compreensão ambígua, pois morre-se, mas agora não, de modo que essa ambiguidade tira a certeza própria do caráter de certeza, porque morre-se, mas agora não morre-se, a gente é morrente, a gente não é vivente. Uhum. A gente é um morrente. A gente nasceu e é morrente desde que nasceu, né? Então ele diz aqui, abre aspas, a análise ontológica do ser para o fim não empreende, por outro lado, nenhuma tomada de posição existencial frente à morte. Tá? Não é ficar pensando, tá? Ai, meu Deus do céu, a morte, mas não é isso. Se a morte enquanto fim do Dasein, uma decisão fática, né, ôntica, de ficar refletindo sobre isso, sobre a questão de saber se após a morte há ainda um ou outro possível ser superior ou inferior, se o Dasein continua a viver ou se perdura, se é imortal. Sobre o além e sua possibilidade, não se decide faticamente, né, ou onticamente, tão pouco como não se decide sobre este lado de cá, no sentido de em que fosse o caso propor normas e regras de comportamento à morte com vista a uma edificação, uma crítica à religião, né? Mas a análise da morte permanece a esse respeito puramente do lado de cá, puramente um fenômeno de compreensão, tá? Na medida em que ela interpreta o fenômeno simplesmente por respeito ao como ele, enquanto possibilidade do ser, entra nesse respectivo Dasein, enquanto um fenômeno de compreensão. Com sentido e direito também só pode ser questionado, finalmente, apenas de modo metodicamente seguro, o que seja após a morte, se esta é concebida plena em sua essência ontológica. Se um tal, ou seja, sua essência do ser, se uma tal questão apresenta finalmente uma possível questão teórica, permanece aqui indecido. A interpretação da morte antepõe-se a cada especulação, ela tá primeiro do que cada especulação fática acerca do mundo do além. Tá? Por que ele está falando isso? Porque a questão da finitude do Dasein, a questão da sua própria, do seu caminhar em direção ao seu fim, seu contínuo caminhante em direção ao seu fim, ela não é uma questão de você trazer o que tem depois do fim. É entender como se manifesta a compreensão para que eu entenda isso. Porque os animais não entendem isso. Os animais entendem isso na hora da morte, mas isso não é determinante na existência deles. Não está presente. Não está presente, porque eles não são fenômenos de compreensão do ser. Eles são fenômenos de compreensão, sim, mas não do ser. Tá? As disposições fundamentais que abrem o existir no interior do mundo, Heidegger as determina como angústia, medo e tédio. A gente falou isso da outra vez. Enquanto disposições fundamentais, elas se distinguem das suas manifestações fáticas de superfície. Tá? O que eu estou falando aqui? É que essa nossa fenômeno de compreensão, ele traz com ele o fenômeno da angústia. Tá? Ele não você não vê esse fenômeno da angústia no ente que não tem linguagem, no ente sem a compreensão do ser. Tá? Enquanto as disposições fundamentais, elas se distinguem de suas manifestações fáticas e superfícies. A gente viu isso no outro texto. Eu botei aqui um parágrafo de novo. Como os medos e pânicos, orientações oriundos da disposição fundamental do medo, e as inquietações e ansiedades oriundas da angústia estrutural. O desinteresse mesmo um aparente contrário deste último, a curiosidade devastadora, que também é fundado no tédio. Esses aqui são todos modos fáticos derivados das disposições fundamentais estruturais, que podem ser, assim, apreciadas de forma fática ou ôntica. Num esclarecimento bem sucinto, podemos indicar que a disposição do medo concerne ao desconhecimento das possibilidades do ente com o qual o Dasein tem que lidar, seja que essa lida, a gente falou disso, né? A disposição do medo, ela é intrínseca, né? Tanto a nós quanto ao animal, na medida em que a lida com o ente se torna desconhecida, né?
só desconhecida em termos da sua periculosidade para o meu poder ser. Então, isso gera o medo para Heidegger. Tá? No esclarecido, podemos ficar à disposição do medo, concerne o desconhecimento das possibilidades do ente com o qual o Dasein tem que lidar, seja que essa lida se constitui de uma intervenção direta sobre o ente, seja que se constitua da preservação do Dasein. Ok. Nas duas direções do ente, pode apresentar possibilidades nocivas dele na lida. A disposição da angústia é uma disposição mais essencial que a do medo, porque concerne, e essa disposição da angústia concerne só o Dasein. É o que Heidegger está falando falar. A disposição do medo é todo ente que se move. Né? Eu não posso dizer que a pedra tem disposição do medo, mas eu posso dizer que o animal tem. Tá? Que isso determina a existência dele. Eu não posso dizer que o que determina a existência dele é a disposição da angústia. Tá? Porque a disposição da angústia está colada na estrutura. Consciência. Na consciência, não. Cuidado com essa palavra. Porque lembra que eu falei que a consciência é a consciência subjetiva? Para Heidegger, a consciência é aquela coisa fechada em si, né? Não, a angústia, ela tá acoplada ao fenômeno da compreensão, porque como você vai compreender o nada de ente que você é, a finitude, e a sua não subsistência sem ser angustiado, né? É como se ser um fenômeno de compreensão sem ser angustiado, tá? Os animais não são fenômenos de compreensão do ser, tá? Tô com uma sede hoje. Acho que eu comi japonês ontem, então uma sede, um monte de sede. Nas duas direções. Dá aquele de comer. O molho, né? Aquele salgado, porque eu sede o dia inteiro. Isso aqui é outra coisa. É o molho shoyu. Shoyu. Nossa, o dia inteiro morrendo de sede. Nas duas direções do ente, o ente pode apresentar possibilidades nocivas dele na lida. A disposição da angústia é uma disposição mais estrutural, que é a do medo, porque concerne a condição estrutural de pura possibilidade do ser do Dasein, o qual nunca é dado subsistente, consumado, mas constantemente por ser. Já a disposição, é o que eu falo, o nosso ente, ele é constantemente, temporalmente, por ser temporal. Tá? Um gato não é temporal, porque o gato é gato hoje e gato há 10 mil anos atrás. Você vai ver um gato igual. Né? Você não vai ver o homem, não. O homem é totalmente histórico, é totalmente tempo. É temporização pura. Tá? Então, são seres, são formas do ser completamente diferentes. Por isso que é muito crítico, Heidegger é muito crítico com essa noção do homem enquanto um animal racional. Tá? Racional, sim. Já a disposição fundamental do tédio tem sua origem no fato do Dasein não ser essa compreensão pré-ontológica fenomenal do seu próprio contínuo ser, tendo que ser continuamente, se compreender a si mesmo como uma carga a ser portada, carregada e desdobrada. Todas as disposições fundamentais do ente, que é o fenômeno. Essa disposição do tédio, ele trabalha muito isso, martela isso, sabe aonde? Num livro chamado Mundo. Não tá aqui não, eu guardei. Mundo, Finitude e Solidão. Tá? Compre esse livro se você quiser saber do tédio em Heidegger. Tá? Mundo, Finitude e Solidão. É onde ele fala do tédio assim. É dele mesmo. É onde ele fala do tédio, tá? Tem tradução em português. É onde ele pormenoriza e destrincha a disposição do tédio. Todas as disposições fundamentais do ente, que é um fenômeno de compreensividade, ou seja, nós, encontram seu agravamento no desdobramento fático do existir histórico, na medida em que reiteram mais profundamente o âmbito do impessoal, da significação pública do mundo de sentido no qual a gente emerge. Tá? A disposição fundamental da angústia se angustia enquanto o compreensível ser para a morte, ou seja, ser para o possível, ser para o nada de coisa alguma. Morte, o que é o que não é ente? É isso que está além do ente. Tá? O que não é o fato, o que não é aquilo o subsistente. É a pura possibilidade. Tá? Antecipado, livre das possibilidades, livre na possibilidade extrema da vida. Por isso, assumir a finitude é extenuar a força do real, do concreto, né? do ambiente, da nossa realidade. Sem o ser para a morte, o estabelecido parece ultrapassável. O estabelecido, o sentido estabelecido. Tá? Mas, do contrário, ao trazer a finitude para a compreensão como determinação fundamental, a realidade, o mundo do sentido, perde a sua suposta dureza. Como diz Marx, tudo que é sólido desmancha no ar. Né? E Heidegger postula que a liberdade do todo dos entes, né, do ente, se mantém a partir disso. Tá? Mantém a partir de você tirar o peso da subsistência, ou seja, tirar o peso de você não, da compreensão, né? Começar a tirar o peso da subsistência do estabelecido, subsistência no sentido daquilo que é uma verdade estrutural, verdadeira, uma verdade de um mundo de sentido que seja verdadeira, absoluta e eterna, e aquilo acabou. Tá? Segundo Heidegger, nessa deliberação nossa do ser, da Entschlossenheit, dessa compreensão pré-compreensiva
das possibilidades, do possível e da morte, tudo isso perde a sua dureza. Tá? Essa verdade estabelecida perde toda a sua dureza. E Heidegger postula que a liberdade do todo doente se mantém a partir disso, porque os doentes se tornam mais livres nas suas possibilidades. Um fato amplia suas possibilidades, o ente concreto amplia suas possibilidades, o outro amplia as possibilidades dele, a natureza amplia as possibilidades de significação dela, tá? Do que só aquela significação dura, subsistente de um mundo. Tá? A imensurável impossibilidade da vida é a única ocorrência do ser que se dá enquanto fato e não tem forma. O que comprovaria, de certo modo, a ausência, ou seja, a presença, porque a ausência nada mais é do que a presença da ausência, da doação que doa toda e qualquer forma, que é o próprio ser. A possibilidade antecipada, ou seja, a possibilidade precursada quer dizer pré-compreendida, depende do ser para a morte, enquanto precursar, vamos lá, o Fender, a possibilidade, precursar o inefável, precursar a puro possível que nós somos. Tá? Esse nada de coisa alguma que nós somos. Tá? É porque a compreensão do ser, bota a mão no ser, bota a mão na compreensão, não é coisa alguma. Não tem como você nem representar isso. Tá? É esse precursar dessa compreensão, tirada já desse nível de subsistência, dureza, que concede a possibilidade do próprio sempre pode a compreensão se resgatar ao impróprio do impessoal, do sentido estabelecido que ele tem no ser dele e do todo das coisas. Para Heidegger, é isso que se manifesta através da angústia, que é a nossa salvação, segundo ele, que nos tiraria desse lugar do estabelecido concreto subsistente. Tá? O precursar não é uma escolha. Tá? Isso para mostrar, isso tudo é estrutura. Tá? Isso tudo se dá em todo o design para Heidegger. Isso é manifesta cada vez em cada design. Tá? A abertura, a estrutura da compreensividade já está sempre dada. Ou seja, a estrutura da propriedade da nossa compreensão já está sempre dada. O que há é a escolha de ouvi-la enquanto sustentar na angústia, né? Sustentando a abertura, que em termos de estrutura se dá pela sua própria constituição. Ou seja, ela já nós sempre já somos o nosso próprio design. Mas enquanto a compreensão, enquanto temporização, enquanto mundo de sentido, nós somos também mundo de sentido. Esse mundo de sentido é generalizado e impessoal. Ele tem uma significação impessoal para tudo, genérica para tudo, para a natureza, para o outro design e para as coisas. Tá? Porque a possibilidade própria se fecha ao impessoal, aí uma certa escolha. Porque a possibilidade própria, ou seja, sustentada nesse chamado, né, da angústia, aí que há a possibilidade de uma escolha, mas não há a possibilidade da escolha de você já é sempre próprio e impróprio, entende? Você não tem como você escolher para Heidegger, a nossa estrutura já sendo própria e imprópria na facticidade e própria, sustentada na angústia, na existencialidade, o que a gente pode é sambar entre esses dois lugares. Mas não tem como eu ser só próprio ou só impróprio. Tá? Para Heidegger, nem só impróprio a gente consegue ser, porque esse chamado nos chama, por mais impróprios que estivermos. Tá? Ele diz, abre aspas, a possibilidade mais própria e irremissível é a inultrapassável. O ser para ela faz ao design compreender que a renúncia de si mesmo interdita a morte como sua extrema possibilidade. A renúncia de si mesmo o quê? A renúncia de seu próprio ser enquanto propriedade dele, perdido para o pessoal. Isso é a renúncia de si mesmo. Tá? Entretanto, o precursar não se esquiva ante o inultrapassável como faz o ser para a morte. Como faz o ser para a morte impróprio. Antes se põe em liberdade para ela. Tá? Esse precursar, ou seja, esse se colocar no lugar que já está aberto, né, do fenômeno da angústia, a partir do fenômeno da angústia, nesse lugar de possível, de finitude possível, nos bota em liberdade para esse próprio precursar, essa própria compreensão. Tornar-se, devir, precursando, livre para a morte própria, libera da perda nas possibilidades que se oferecem fortuitamente, de tal modo que faz compreender e eleger radical e propriamente as possibilidades factivas antepostas às possibilidades inultrapassáveis. Né? Então, a gente é como se toda a possibilidade... Na verdade, eu entendo assim, tá? Sou uma intérprete, não sei se eu estou entendendo errado. No meu entender, é como se cada dia fosse o último. Tá? Mas não no sentido da autoajuda, sabe? Você tem que ser feliz... você tem que ser feliz. Carpe diem. Aproveite, carpe diem, vai ser feliz, vai viajar, não é nada disso.
tá? Primeiro que não tem como ser feliz, essa é uma bobeira. A felicidade está na disposição da angústia, porque é ela que nos torna livre. Tá? Então não tem essa felicidade não estando nessa disposição para Heidegger. Então não é isso aí. Mas na verdade, talvez esse sentimento de que o importante, o genuinamente importante, fica mais importante, e o que a gente acha que é importante deixa de ser tão importante. Sabe? Talvez seja isso. Né? O precursar abre a existência, o dom, Heidegger continua. O precursar, né, o ser para a morte, abre a existência o dom de si mesma, com possibilidade extrema, rompendo deste modo todo e qualquer enrijecimento da existência já alcançada. Precursando, Dasein se exime de recuar para trás de si mesmo e do compreender de seu poder ser, evitando, assim, tornar-se velho demais para suas próprias vitórias, como disse Nietzsche. Livre para as possibilidades mais próprias, determinadas pelo fim, isto é, compreendidas como finitas, que toda possibilidade ela só é enquanto temporizando, portanto são finitas, tá? Não tem possibilidade infinita. Se está tudo bem, espera que não vai ficar tudo bem, não. Se está tudo mal, também espera que também não vai ficar tudo mal, né? Porque todas são finitas. Né? O Dasein se furta ao perigo de desconhecer. Em consequência disso aí, talvez alguma coisa de intuição, tá vendo? Livre pelas possibilidades mais próprias, determinadas pelo fim, isto é, compreendidas como finitas, o Dasein se furta ao perigo de desconhecer. Em consequência de sua compreensão finita da existência, as possibilidades da existência dos outros que ultrapassam, ou ainda de cometer o contrassenso de lhes querer reconduzir à força as suas possibilidades, para se adornar assim com uma existência factiva mais própria. Tá? No sentido de que ele deixa de passar pelo perigo de desconhecer as possibilidades da existência do outro. Compreendendo-se enquanto possibilidade finita, compreende-se a possibilidade do outro sem enredar o outro no impessoal que você já é. Tá? Sem trazer o outro para o impessoal que a gente já é, para a nossa queda junto ao ente. Mas enquanto possibilidade irremessível, a morte insuperável não singulariza, senão para fazer compreender o Dasein enquanto ser qual, ou seja, enquanto coexistência, o poder ser dos outros. Porque eu sei, enquanto possibilidade, que eu sou finita. Eu sei, enquanto possibilidade, que é um esforço sobre-humano me resgatar a minha significação, a minha linguagem do sentido impessoal acerca do todo. E eu sei o quanto isso é difícil para todos. E quanto não vai ser possível, muitas vezes, para a maioria das pessoas, nem para mim. Tá? Então, é como se você singulariza o seu próprio ser só para fazer ver, enquanto coexistência, o outro, genuinamente. Tá? O precursar a possibilidade insuperável descobre com ele a possibilidade para o Dasein total ganhar uma antecipação existencial, isto é, a possibilidade de existir enquanto poder ser total. A possibilidade mais peculiar, ou seja, mais própria, irremessível e inultrapassável é a possibilidade mais certa. É a única certeza, realmente. O modo de ser certo dela se determina a partir da verdade que lhe corresponde. Mas o Dasein só descobre a possibilidade certa da morte enquanto possibilidade, porque precursando-a, ou seja, compreendendo-a enquanto fenômeno de compreensão, não é tematizando nem refletindo, enquanto fenômeno de compreensão, já sempre tendo ela compreendida, tá? Torna-se possível para ele essa possibilidade como seu poder ser o mais próprio. A abertura da possibilidade funda-se em um tornar-se possível, em um tornar possível precursando. Em tornar a compreensão do todo que eu digo, mundo, coisas, natureza, né? Enquanto possível. Tá? O peso... É como se o peso das significações enraizadas começassem a meio que aparecer na sua própria finitude. Porque isso pode não acabar agora, vai acabar uma hora. Tá? O manter-se na verdade. Isso depende de cada ser. Sim. Né? O peso do poder ser é de cada um. Sim, mas o impessoal, ele dá a nossa significação impessoal de todos nós. Ela dá uma significação ao todo doente, seja ele coisas, pessoas ou natureza, uma concretização muito pesada. A gente só pode conhecer ela pela biologia. Você está entendendo? O outro, ele é assim pronto, as coisas são assim pronto. É um peso que o Heidegger dizendo, precursando a possibilidade mais inultrapassável, esse peso, ele se esvai. Se esvai não, mas ele perde esse peso todo.
da verdade, a subsistência, o sentido de subsistência para a verdade seria esse peso, né? Essa coisa fechada, concretizada em si, né? Perderia esse peso de realidade. Por exemplo, você vê... hoje em dia, assim, eu vejo muito isso. Às vezes eu me pego pensando, assim, né? Sei lá, vi um filme, assim, aí era o filme... sei lá, dos troianos, era um documentário sobre os grandes mitos. E aí você pensa assim, caramba, cara, a gente sempre é tão ferrenho, né, no estabelecido, né? A gente não sabe que isso vai ter um fim. Apego, né? Um apego ao estabelecido, ao status quo. E essa é a meta da metafísica, né? E isso, mas acabou, entende? Aquele mundo acabou, e veio outro, e vai vir outro, todo aquele sentido estabelecido ali acabou, se transformou. Então, lutaram, se mataram. Mas o que o Heidegger está falando aqui é que tudo isso, como diz Marx, tudo que é concreto se desmancha no ar. Né? Justamente por causa que o Dasein é pura temporização, ele é pura história. História enquanto história só pode ser finita, a cada vez. Né? Então, toda a significação que parece estabelecida, subsistente, verdadeira, universalmente, absolutamente, não é. Entende? Sim. Pode ser outra coisa, em outro mundo. Entendeu? Outro mundo de sentido, em outra época. Sentido, exato. Não me compreendendo faticamente na minha Constituição, enquanto finitude insuperável, se eu fujo ao pensar essa finitude como algo adiável, não me compreendo faticamente na minha Constituição enquanto finitude insuperável, se fujo ao pensar essa finitude como algo adiável, indeterminável. Desta forma, não me projeto desde o meu poder ser mais próprio. Ou seja, me compreendo no meu poder ser próprio se me projeto enquanto possibilidade pura. Eu, enquanto compreensão, enquanto linguagem, enquanto liberdade, enquanto ser, enquanto ente, sou pura possibilidade, não sou subsistência. E nem o todo doente é subsistência, porque o todo doente é anterior ao mundo. É uma certa subsistência, sim, porque a natureza não é a compreensão do ser. Mas ela também só aparece anterior ao que não é subsistente, que é o Dasein, que tem a linguagem. Tá? Uma existência própria é, segundo Heidegger, aquela que de posse compreensiva da sua própria constituição. Da própria constituição de possível. Tá? Toda vez que o Dasein sustentar o precursar a possibilidade enquanto pura possibilidade e enquanto finitude, ele se resgata ao impessoal. Porque o impessoal é o quê? É justamente esse peso da subsistência estabelecida, encerrada em si, do sentido, da significação e da linguagem. Tá? Isso seria se resgatar dessa concretização que se quer absoluta, universal e válida. Tá? O Dasein, assim, ouve o próprio ser e é assim invocado. Tá? Sei do cara. Heidegger diz, abre aspas, o que é discutido na invocação da consciência, essa consciência aqui a gente tem que tomar cuidado porque ele não usa essa palavra, ele só usou essa palavra em ser e tempo. Tá? E como se é uma voz da consciência no sentido mais genuíno, né? Que é do lugar da angústia, de tirar a gente desse lugar de subsistência, né? Que não pertence ao nosso ser, que é estrangeiro ao nosso ser. Tá? Então, o que é discutido na invocação da consciência, isto é, o que é apelado? Manifestamente o próprio Dasein. Essa resposta é tão incontestável enquanto imprecisa. Tivesse a invocação uma meta tão vaga, então ela permaneceria quando muito uma aptidão do Dasein para reparar em si. Mas ao Dasein pertence essencialmente, ou seja, estruturalmente, ou seja, não tem escolha. Pertence a ele algo assim como sempre já se compreender. Sempre já se compreender. E isso já é aberto a ele mesmo como abrimento de seu mundo de sentido. Ele sempre já se compreende enquanto tal, a partir do mundo de sentido no qual ele emerge. E esse mundo de sentido no qual ele emerge é impessoal, genérico, e a significação dele é totalmente estabelecida, subsistente, na tentativa de ser universal. Tá? A vocação toca o Dasein nesse ocupado compreender-se sempre já na cotidianidade mediana. O mesmo, né, o nosso ser impessoal, do ocupado o coexistir com outrem, é o que é tocado pela vocação da consciência. Tá? Fecha aspas. A consciência, enquanto invocação, tem duas formas de se manifestar, portanto. Seja no sentido de fazer o ouvido de mercador, todo o Dasein para Heidegger tem essa estrutura de pura possibilidade. Tá?
todo design, enquanto essa estrutura de pluripossibilidade, ele é o seu próprio design. Então, todo design tem essa estrutura. Ou ele faz ouvido de mercador, não escuta, ou seja, todo design é chamado, tá? É chamado por aqui, sai por ali. Todo design é chamado pela sua própria estrutura a sair do impessoal. A sair da significação impessoal. Eu acho que, assim, no mundo contemporâneo, a gente vê muito isso nas redes sociais, assim, você fica lá entediado, você depois você fala, caramba, cara, né? É meio bobo esse exemplo que eu tô dando, mas assim, você fala, não, isso é muito impessoal, sabe? Eu preciso sair um pouco disso. Aí vai fazer outra coisa, sabe? Mas assim, isso é bem uma referência que a gente tem hoje, né? Bem fática, mas eu digo assim, é como se a gente tivesse ouvido de mercador o tempo todo. Seja no sentido da escuta própria, no sentido da escuta, tira esse seja, no sentido da escuta própria. Aqui o fenômeno se manifesta enquanto um querer, aí sim é um querer. Aí a gente tem uma escolha. Porque esse fenômeno do Entschlossenheit, da estrutura própria do design, ele nos invoca o tempo todo. O tempo todo não, mas ele nos invoca. Nos invoca porque nós não somos esse pessoal. Nós somos a cada vez um design singular. Eu sou diferente de você nesse sentido. Tá? A cada vez um design próprio. Tá? Mas no fundo a gente fica falando que todo mundo é diferente, mas todo mundo é igual, porque todo mundo fala igual, tem o mesmo discurso impessoal pra caramba, público, né? Nosso discurso até dentro de casa, em 4 paredes, é público. Porque a gente repete o discurso público. Então, o que eu estou querendo dizer é que, por mais que a única escolha que a gente tem a fazer é, de uma certa forma, ou escolher ouvir ou fazer o ouvido de mercador. Mas todo o design é pessoal e impessoal. É a estrutura própria e imprópria, por quanto seja um fenômeno de compreensão, tá? O que significa pura e simplesmente a escuta própria e a evocação da estrutura singular possível de cada design. Heidegger diz, abre aspas, a consciência invoca o mesmo do design para fora de sua perda no impessoal. O mesmo invocado permanece naquilo que ele é, indeterminado e vazio. Design, enquanto que se compreende imediata e regularmente na explanação cá a partir do que se ocupa, ou seja, no mundo público, é o que é ultrapassado pela vocação. Tá? A consciência, fecha aspas, a consciência é o apelo da cura, que é consequentemente o apelo da angústia. O apelo da curadoria com, por exemplo, lembra que eu falei que o design na primeira parte do tempo, o design é ocupação e assistência? Essa ocupação e assistência, ela é impessoal, genérica, ou ela é propriedade, ou ela é própria com o outro ente. Tá? Própria a partir da singularização da minha estrutura, e imprópria a partir de toda a significação impessoal e genérica que eu vou dar na minha lida com os outros e com os entes que não são do design. Tá? Então, a procedência, né, ou seja, o Entschlossenheit, né, de modo que esse não é um fenômeno objetivo de decisão subjetiva, mas de uma forma própria da escuta da invocação da estrutura, pois a forma imprópria é a recusa da invocação, a perda da singularidade própria. A procedência, ou deliberação, o Entschlossenheit, é o todo articulado estrutural da consciência própria, da compreensão própria. A compreensão no sentido de que ela não vai te levar para um lugar que vai te dar uma ética, ou como é que eu posso dizer, ou uma série de coisas que você tem que fazer. Não é isso, vai te levar para o vazio. O vazio por quê? Porque toda a nossa significação de mundo, dos outros e das coisas e do todo é impessoal. Então, se você vai para outro lugar dessa compreensão, esse impessoal não vai significar nada, não vai mais significar. E o que você vai ter? Primeiramente, o vazio. Tá? O precursar é o momento ontológico, a estrutura determinante. A procedência concerne o momento fático desse ser para o fim próprio, pois a procedência é propriamente se ela for precursada, enquanto orientada por esse ser por fim, pelo esse precursar, a determinação, enquanto precursar, ou seja, precursar mesmo. Eu gosto dessa palavra porque ela não é assim, refletir, não é tematizar. É um precursar, é você, sem pensar, já ter uma certa atitude decorrente disso. De antecipação e de caminho a cursar, de fato. Exatamente, é uma antecipação. Então, você não reflete, acontece um fato, um ente, e você não tem uma reflexão sobre o ser para o fim, ou sobre a possibilidade, não. Você vai lidar com aquilo propriamente. Então, é como se você precursasse essa possibilidade mais própria do design. Então, não é uma questão reflexiva, tá? Só isso que eu quero deixar claro. Pois a procedência é propriamente se ela for precursante enquanto orientada pelo precursar.
Por isso que você tem muito na arte, na poesia, você vê uma lida própria, né, do poeta e do artista genuíno, você não vê uma reflexão, né? Você vê uma lida própria com o ente, né? Como se ele pudesse manter abertas as possibilidades daquele ente, deixar ser aquele ente, né? Ou trazê-lo para o seu lugar mais próprio, né? Então, talvez... e você não... tem a reflexão sobre aquele ente, mas não tem a reflexão daquilo a partir do qual você pode refletir propriamente sobre aquele ente, tá? O precursar, enquanto ser para a morte próprio, e a procedência ou deliberação é determinada pelo precursar, tá bom. A consciência apela ao ser para a morte, apelando ao poder ser próprio, à nadidade do ser do Dasein, ao seu ser devedor, de seu próprio ser, sempre assente, porque sempre por ser. Ela apela à finitude, à nossa finitude, enquanto fenômeno de compreensão, porque só a gente compreende, e apela também a essa contínua não subsistência do ser, do Dasein, porque ele é continuamente por ser. E é isso que faz dele um ser temporal histórico. Tá? Então, a consciência apela ao ser para a morte, apelando ao poder ser próprio, à nadidade do ser do Dasein, ao seu ser devedor de seu próprio si sempre à frente. Daqui podemos ver o fundamento para Heidegger poder pensar a temporalidade da compreensão. Sim. O Entschlossenheit, a deliberação pré-cursiva ou procedência pré-cursante, é então o apelo a esse nosso ser devedor, a esse nosso quê? Essa não subsistência, a esse ser devendo ser o tempo todo. Tá? O precursar já é sempre para a morte, pois ele diz respeito efetivamente à finitude. A procedência diz respeito à simples estrangeiridade do ser do Dasein. Tá? Ela é uma manifestação consciente da angústia estrutural. Ela é estrangeiridade por quê? Porque a gente raramente está nesse lugar de sustentação desse lugar. A gente não sustenta esse lugar. A gente pode até ser chamado a ouvir e não sustentar. Tá? Então, ele é estrangeiro para a gente foge. Né? Heidegger encontra no fenômeno Entschlossenheit a deliberação para um poder existir próprio. Aí você vê toda a ética, né, que poderia estar incutida aqui. Mas ele não faz uma ética, como é que eu posso dizer, sistemática e formal, né, que você deva seguir. Que você deva regras, seguir. Né, serem cumpridas. A ser cumpridas. Né? Não. Tá? Isso aqui só se dá em mundo de sentido. O mundo é cada vez. Outros mundos tiveram outras regras para você, né? Né? Mas para Heidegger isso aqui se dá, essa curadoria própria, né? Ou seja, a partir da sua própria compreensão, da sua própria possibilidade de se manter na angústia, das possibilidades, é diferente você determinar o todo doente a partir da significação impessoal a qual você é submetido desde que nasce. Isso em qualquer mundo para Heidegger. Tá? Instrução de deliberação. Para o poder existir próprio no modo projetar-se. Tá. É uma manifestação consciente da angústia estrutural. Heidegger encontra no fenômeno Entschlossenheit a deliberação para um poder existir próprio no modo projetar-se próprio do Dasein, faticamente, já sempre encontra uma finitude. Então, ele não reflete sobre isso. É como se ele já se colocasse nesse lugar de escuta. Então, na curadoria, que é a ocupação e assistência, o outro Dasein, ou seja, no seu coexistir com o todo, o que vai estar predominando, apesar da queda constante junto ao impessoal, vai ser uma certa insatisfação com esse impessoal. Tá? Uma certa insatisfação mesmo, assim. Você sente uma certa, assim, não, sabe? Não, sabe? Ou o boberol que a gente vive e reproduz, né, no dia de hoje, no mundo de hoje, nas redes sociais, na internet, ou é o boberol que se quer intelectual também, né, acadêmico, entendeu? Então, assim, ou aquela coisa assim de tipo que está só reproduzindo o impessoal, o sistema estabelecido, sem verdadeiramente questionar esse estabelecido. Tá? Precursar, característica de um ser para a morte. Precursar, característica de um ser para a morte próprio, que é um ser para o possível incondicionalmente. A morte assumida enquanto puro possível e não como positivo, ou não como uma morte fática, subsistente, que virá ou ser obtida. Tá? O precursar é, assim, a deliberação determinada pelo possível, pelo nada de ente, nada de coisa ou representação alguma. O ser para a finitude nunca é um ser para a morte fático, mas um ser fundamentalmente enquanto sustentando a possibilidade própria da finitude.
Se pré-curso a finitude própria, não a morte pensada genericamente, provavelmente meu comportamento não pode mais ser determinado pelo ente e pelo impessoal. Porque o ente perde o peso e perde o seu lugar de prioridade na existência. O ente perde o seu lugar de prioridade na existência por quê? Porque o ente é sempre tomado como subsistente. O que se coloca no lugar dessa subsistência, desse impessoal? O próprio ser. Tá? Essa inefabilidade do ser. Né? Esse questionamento, não reflexivo, mas esse questionamento do pueril que é o sentido genérico para algo. O sentido genérico para pessoas, o sentido genérico para a natureza, o sentido genérico estabelecido e pessoal para um comportamento, para um fato. Tá? Você sai dessa subsistência e entra no ser daquele fato, no ser daquele... né? Assim, Heidegger pensa que é na existência própria. Aqui pode-se dizer que há para Heidegger uma determinação ética no ser do Dasein, onde a compreensão se move de modo completamente diferente de como se move a partir das representações impessoais que o Dasein tem de si como um ente concreto subsistente. O compreender no sentido próprio da invocação significa, portanto, o querer ter consciência. O encontrar-se, né, que é um termo que eu não trabalhei na primeira parte do Ser e Tempo, porque teria que precisar de um ano para trabalhar Ser e Tempo inteiro, tá? Que é o Befindlichkeit, que a gente já sempre se encontra, né? Disposto por um mundo de sentido, disposto pela significação desse mundo. Significação que o mundo dá, o mundo da lida dá ao todo doente, tá? Que é sempre impessoal e genérica. O encontrar-se desse compreender no sentido próprio é o encontrar-se da angústia. É a forma do discurso desse compreender angustiado e a forma do discurso desse compreender é o silêncio, tá? Então, para Heidegger, começar a fazer filosofia é começar a ficar em silêncio, de verdade. Tá? Eu te falei semana passada. Exatamente. É puxar o carro para trás, não é para frente, não. É para trás. Né? A procedência, ou deliberação não temática, né? A deliberação enquanto para o possível ou para a morte, que não é reflexiva, é o todo estrutural da abertura própria do Dasein, onde se implica o compreender compreendido no querer ter consciência. Onde se implica a angústia, a projeção disposta pela angústia, a projeção. A gente já é projeção sobre o que vem sendo estabelecido, sentido que funda o presente. Essa temporização do Dasein, fundada no ouvir a existencialidade própria do Dasein, que a partir do fenômeno da angústia, é que poderia tornar o Dasein total, né, próprio, poder ser próprio do Dasein. Onde se aplica a projeção disposta pela angústia e onde se implica o silêncio dessa projeção angustiada para a morte, para a finitude enquanto uma forma do poder ser próprio. Heidegger diz, abre aspas, a abertura do Dasein repousada no querer ter consciência é constituída deste modo pelo encontrar-se da angústia, pelo compreender como projetar-se sobre o mais próprio ser devedor, né, o ser aberto, o ser por ser, e pelo discurso como silenciamento. Essa insigne abertura própria, testemunhada no próprio Dasein por sua consciência, o silencioso projetar-se disposto na angústia sobre o mais próprio ser devedor, nomeámo-lo a Entschlossenheit, a procedência. Tá? Nesses termos, o Dasein só pode se resgatar por conta desse nada de subsistência característico do seu ser. E você pode resgatar o seu ser próprio por conta desse nada de característica. Então, toda vez que alguém fala para você assim, mas Heidegger, você fala de angústia, que não fala de alegria, né? Eu não sei o que, eu já escutei muito isso na academia. Muito, 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 muito. Então, assim, não é uma questão de alegria ou não. O que ele está falando é que o que nos salva é esse incômodo que a gente sente no nossa significação impessoal de mundo. Tá? É o que salva o nosso ser do impessoal genérico, que é o incômodo, né? Que a psicanálise tem a angústia como um sofrimento, uma coisa, não é um sofrimento, é um incômodo constante de saber que está sendo confirmado, o mundo público confirma a gente, mas peraí, tem uma pulga aqui, sabe? Por que tem uma pulga aqui? Porque é o mundo público, não é o meu mundo próprio. Tá? O porquê o Heidegger coloca tudo na não subsistência, isto é, tudo no plano do possível radical, que é a possível Dasein, e por que Heidegger coloca tudo na não subsistência, isto é, tudo no plano do possível radical, que é possível ao Dasein, o que ele se chamaria de resgate. É só porque este nada, testemunhado no apelo da consciência, na disposição fundamental da angústia, na temporalidade da compreensão, é só porque este nada constitutivo do Dasein, que por mais que pareça que sim, não podemos dizer com máxima certeza que tal pessoa é de tal e tal modo no sentido definitivo. Por pior que seja esse caráter, por pior que seja o existir enquanto coexistir, né, por pior que seja o coexistir,
A estrutura sempre será possível. Claro que em uma reiteração contínua longa de uma compreensão fundada no hábito, formando o hábito, né, o possível fica estrangulado pelo estabelecido, mas nunca pode ser erradicado jamais. Tá? A gente estrangula o tempo todo a nossa estrutura no sentido petrificado da subsistência impessoal para o todo. Tá? Mas a estrutura nunca pode ser erradicada, jamais. A constituição do ser é ser e tempo. Isto é, o tempo é a forma do ser. Isto é, a forma do ser se manifestar é temporal. O ser se determina pelo tempo. Ser é ser e tempo. Ser é temporização do que é. O que é, só é enquanto temporização, entende? Porque a estrutura da sua compreensão é histórica e, portanto, é temporal. Ser e tempo. E é no problema do ser para a morte próprio, no problema do assumir a eternidade absoluta, que começa a questão da afirmação da temporalidade da estrutura fática da compreensividade, a qual se dá, em geral, em contradição com a estrutura existencial. Bom, obviamente, a gente na faticidade, virando as costas para esse incômodo, a gente é totalmente o oposto do que seria a nossa estrutura impessoal. Por quê? Porque a nossa estrutura pessoal é a nossa estrutura própria, é apropriada do meu ser. A nossa estrutura impessoal é a nossa estrutura imprópria, desapropriada, apropriada ao impessoal. Tá? Na possibilidade do ser para a morte próprio ou impróprio, é que para Heidegger se inaugura a possibilidade de uma perspectiva de tempo. Isso não só no sentido do ser para a impossibilidade do existir, mas no sentido da deliberação compreensiva para o caráter radicalmente finito de toda projeção existencial, de todo momento. Tá? Então, radicalmente finita é a projeção. Sem essa finitude radical da projeção compreensiva, não haveria história, inclusive. Uhum. Não haveria temporização. Teria que ser uma coisa linear só. Seríamos, sei lá... Tudo ao mesmo tempo. Seria só gato. Gato não tem isso, por exemplo. Um cachorro, um leão, um cavalo. Entendeu? É cavalo desde sempre. Né? Hoje e amanhã é a mesma coisa. Vai ser amanhã, vai ser... É sempre hoje, na verdade. É sempre hoje. Sempre agora. Eles vão ser sempre... Você não tem uma projeção existencial sobre a significação de linguagem que funda o presente. Então, a projeção, enquanto esse fluxo contínuo, ela é radicalmente finita sempre. Tá? Então, entender que, por mais que uma verdade se estabeleça, né, e sempre interior ao mundo, ela não é imortal, infinita, imperene e absoluta. Tá? Ela é finita. Mas no sentido da deliberação compreensiva para o caráter radicalmente finito de toda a projeção. Ou seja, a compreensão adquirida desde a deliberação factícia para a interinidade do próprio ser, coloca a compreensão em uma projeção própria no sentido de que ela se projeta pré-ontologicamente, ou seja, pré-reflexivamente, compreensiva, tá? Do caráter impossível de subsistência do seu próprio ser e do caráter impossível de subsistência da própria linguagem e da verdade. Tá? O que se mostra também na impossibilidade de fixação em caráter definitivo de uma compreensão objetiva. A interinidade em ser e tempo é radical. É a infinitude da finitude. Aqui, então, você fala... Não, muito bom. Muito bom. Aqui, então, se refere à tentativa de aquisição de uma presença constante, ó, a metafísica aí, tá? Porque toda a metafísica, lembra que eu falei desde o início, toda a metafísica, ela busca uma verdade, uma presença constante, o ser enquanto o quê? Infinitude, uma permanência constante, enquanto uma verdade constante acerca do todo doente, que seja universal, absoluta e infinita, atemporal, sem tempo. Tá? Tempo é só os dentes aqui que morrem. Né? A verdade, ela é atemporal. Tá? Então, a que se refere isso? Aqui, então, se refere à tentativa de aquisição de uma presença constante para o ser doente e é para o ser de todo, enquanto a essência da metafísica, desde os gregos. Heidegger diz, abre aspas, o que significa aqui presença, presente? A partir de onde se determina tal coisa? Mostra-se, ou mais exatamente, oculta-se aqui um caráter impensado de uma velada essência do tempo? Se a situação é essa, a questão do ser deve subordinar-se à expressão ser e tempo. E a tese de Kant sobre o ser como pura posição. Se o caráter do ser, posto à objetividade, se mostra como derivação da presença, então a tese de Kant sobre o ser pertence àquilo que permanece impensado em toda a metafísica. Que é o quê? Justamente a tese que é o pressuposto que é impensado para Heidegger, que é o pressuposto da presença constante para o sentido do ser. Em oposição à finitude do próprio ser. Tá?
Heidegger discute a problemática existencial, por isso que a gente precisa de ser tempo para fazer a história do ser, entende? Ser tempo é a estrutura da base na estrutura da compreensão humana. Então a gente precisa de ser tempo para poder entender por que Heidegger questiona a pretensão metafísica, né, de estabelecimento de verdades absolutas. Tá? E a gente parte disso, Paulo, o tempo todo. Eu estava dando uma palestra e aí a pessoa traz também, como você trouxe hoje, mas eu trago também, isso é normal a gente fazer. Mas tem a química e a não sei o quê. Eu falei, cara, então, mas é isso que Heidegger está questionando. Ele não está dizendo que isso é mentira. Ele está dizendo para a gente que a gente já parte da linguagem ou da verdade metafísica para comparar coisas, entende? Sem entender que atrás, né? Tem que dar um passo mais atrás ainda, entender que não é mentira, tá? A física quântica, a química, a biologia não são mentiras. O Heidegger não está negando isso. Mas ele está dentro desse mundo de compreensão... A gente tem que dar um passo atrás e não trazer isso para isso aqui, porque isso aqui é um passo atrás, ainda mais atrás. Porque isso, a gente trazer a compreensão do universo enquanto cosmos, enquanto tempo e espaço linear, como a gente entende a partir da física, pegar essa compreensão toda e trazer aqui para isso, isso é uma compreensão de mundo, fática, isso é uma compreensão ôntica, tá? O que Heidegger está querendo mostrar para a gente é que a gente se permaneça, Paulo, no escuro, porque isso aqui tudo só tem que poder levar a gente para o escuro, entende? Então é muito difícil, assim, eu falei isso para ele, mas tem que ver, eu falei, não... assim, a gente sair... Eu ouvi uma frase uma vez que me marcou e eu acho que é bem isso que você está querendo dizer, que o mundo da técnica, né, é o esquecimento do ser, né? Exatamente. Uhum. Porque o esquecimento do esquecimento, porque a gente esqueceu, esqueceu, né, o sentido do ser e esqueceu que esqueceu. Esquecemos que esquecemos, e aí tá todo mundo aí nessa masturbação. E a gente acha que tá vivendo nas verdades absolutas. Né? Você vê um cachorro atrás do rabo. Você vê essa coisa, esse fenômeno da extrema-direita, né? Você vê esse fenômeno da extrema-direita, você vê assim, cara, os caras têm para eles que a verdade é a verdade absoluta. Você tá entendendo? Que aquela verdade deles lá, de que branco é melhor que preto, de que não pode ter homossexual, que aquilo é uma verdade absoluta, e eles vão lutar até a morte. É o peso que isso dá. Olha, isso gera o quê? Ódio. Por quê? Porque é muito pesado. É uma subsistência, um sentido de subsistência muito, muito petrificado. Né? Então, assim, o que Heidegger está tentando mostrar que tudo que a gente pensa no mundo do sentido, todos têm a sua verdade, a biologia tem a sua verdade, a química tem a sua verdade, até a religião evangélica que não aceita homossexual tem a sua verdade, o homossexual tem a verdade dele e todo tem a sua verdade. A questão é que nada disso, principalmente as que ferem outro ser humano, devem tomar esse lugar petrificado de verdade absoluta, universal e atemporal, sabe? Como disse, tinha um aluno meu que era super cristão e ele falou que não aceita homossexual. Eu falei, cara, bom, não... assim, você não aceitar o quê? Agora não vai ofender ninguém, não vai fazer nada, não vai, né? Tem que ser tolerante. Não, tem que ser intolerante. Eu falei, bom, então não tem que conversar. Porque, assim, mas isso nada mais é do que a tentativa do Dasein, ele se joga, assim, no sentido estabelecido, sabe? De cabeça, para se assegurar de alguma coisa, porque no fundo o ser dele é puro nada de coisa alguma, entende? No fundo, a gente é nada. Como diz aquele livro do Kundera, o livro do Kundera, a insustentável leveza do ser, é insustentável. A gente quer uma coisa mais concreta, mas que seja mais, sabe, que pode dar uma segurança, né? Então, Heidegger discute a problemática existencial, a questão do ser enquanto ser e a determinação do Dasein pela temporalidade, para mostrar, no fim, como a perspectiva do ser enquanto tempo é fundamentalmente diferente e fundadora da perspectiva imediata e invisível da subsistência para o ser. Subsistência que, para o filósofo, se funda no ser junto da lida temporal histórico circunscrita. Então, essa subsistência que a gente... do sentido, né, da significação acerca do todo, dos entes, do outro e do todo, que a gente tende a petrificar, ou tornar universal, absoluta e verdadeira, e atemporal, que é o pior, atemporal quer dizer o quê? Não muda no tempo, né? Atemporal, histórica, como se pudesse isso no Dasein ser histórica. Uma verdade que seja histórica,
Mas isso se funda no quê? Na perspectiva da lida cotidiana do Dasein, que ele mostrou na primeira parte daquele tempo, que é a perspectiva da subsistência para o ente, porque ele precisa lidar. Então ele precisa pegar um copo, e ele vê uma subsistência, ele meio que... Nessa lida, esse ente aqui aparece para ele como subsistente. Então, para ele, é a partir da lida imediata, da cotidianidade, que a gente acaba ficando extremamente impessoal, extremamente genérico, extremamente... Isso não é à toa, entende? É a partir da nossa lida cotidiana, tá? Com o ente. Então, não é uma escolha também, não na verdade, eu acho que, assim, quando a gente petrifica muito algo, né, que é o caso, por exemplo, da extrema-direita, né, a gente é como se a gente fosse, sei lá, algum tipo de impossibilidade, de incapacidade, né, impossibilidade, de incapacidade de manter um pouquinho do inefável, sabe, do nosso ser à vista. Eu preciso me assegurar. Né? Na subsistência da verdade, né? De alguma verdade. Né? Exatamente. Cristianismo, psicologismo, tudo que vira ismo, é isso aí. Exatamente. Cristalizou, formou um conceito, uma significação, ela fica totalmente impessoal, totalmente genérica. Você pega ela e aplica a todo mundo, como faz a psicologia, né? Aplica em todos, né? Tudo com teísmo é assim. É assim. Então, o que já está um caráter de tempo em movimento. Heidegger quer mostrar que a perspectiva da subsistência se funda na estrutura temporal da compreensão. Tá? Então, o primeiro é o fluxo contínuo de compreensão, ou seja, a primeira é a finitude da compreensão que funda qualquer possibilidade de permanência. E não a permanência, a subsistência que funda, como pensou Kant, por exemplo, tem uma subsistência aqui que passa no tempo. Não, é o primeiro tempo passando enquanto o Dasein, depois que ele consegue formar pela recorrência da estrutura temporal da compreensão, fazer uma permanência. Tá? Então, Heidegger quer mostrar que a perspectiva da subsistência se funda na estrutura temporal da compreensão, se funda, portanto, na mobilidade, consequentemente, na finitude. O filósofo mostra que a perspectiva prévia da subsistência é tomada não reflexivamente e pré-ontologicamente como a priori em todo o curso do pensamento ocidental, a partir da percepção imediata do ente na lida. A priori, este que, abre aspas, Heidegger diz, tem uma significação oriunda de uma incompreensão. Isso, apesar de entendermos temporal e tempo no sentido do cálculo habitual do tempo, e da sequência do tempo de sucessão dos entes. Concebido corretamente como procedente, porém, o a priori desencobre agora, em primeiríssimo lugar, a sua essência tempoforme, em um sentido mais profundo de tempo. Um sentido que nossos contemporâneos certamente não querem ver por agora, porque não vem a conexão essencial velada entre ser e tempo. Tá? Porque a linguagem, principalmente no meio dele, né, a linguagem acadêmica, a gente não vê de jeito nenhum o quanto nós somos totalmente metafísicos. Metafísico no sentido de que sentido? No sentido de que a gente se baseia em verdades subsistentes, impessoais, genéricas, ainda que sejam intelectuais, mas genéricas acerca do ente. Tá? E a gente o tempo todo está trazendo o desconhecido para esse conhecido. Então, tudo que se fala que é desconhecido, a gente traz para esse lugar metafísico. Tá? É bizarro assim como a gente faz isso. O filósofo em seu tempo, eminentemente... Encaixa. A gente não consegue manter... caixinha de mundo, e ali você se sente mais seguro. Exatamente. A gente não consegue não se sentir seguro, entende? A gente não tem força para isso. Para se sentir nesse lugar de bambo, de sem chão, sabe? Que é aí que está a força. Por isso que Sócrates diz, eu sei que nada sei, porque onde está a força? Nesse lugar do não sei, né? Porque é só aí que a gente pode aprender genuinamente. No lugar da compilação de enciclopédia, não é aprendizado genuíno. Né? Compilação de enciclopédia, você associa, que é o que a gente faz normalmente. Mas é se manter na ignorância, se manter nesse lugar de inefável, não se assegurar. Né? A gente faz muito isso. Tá? Então, o filósofo eminentemente mostra fenomenologicamente que o sempre sendo, a perspectiva da presentidade constante para a essência do ente, ou seja, para o ser, isto é, a prontidão permanente do ente no aspecto, no ente, só é presente porque há uma reiteração temporal da compreensão. Então, essa permanência, no sentido de algo,
cadeiridade da cadeira. Eu olho para uma cadeira, eu sei que é uma cadeira. Por quê? Por conta da cadeiridade da cadeira. Mas só tem essa permanência nesse sentido porque a compreensão é projetiva. Ela é fluxo contínuo. Então, é esse fluxo que mostra, esse fluxo, no caso de Heidegger, que daria a possibilidade de qualquer tipo de significação permanente acerca de algo. Mas nunca um permanente subsistente. Porque o subsistente quer dizer o quê? Aquilo que é atemporal. E não tem atemporalidade. Tem permanência nessa filosofia, mas não tem atemporalidade. Não tem infinitude. Porque isso vaza o sentido de mundo, de sentido. Tá? Que sempre sendo a perspectiva da existência doente, isto é, a prontidão permanente do ente no aspecto só é presente porque há uma reiteração temporal da compreensão. E somente desde essa estrutura móvel temporal da compreensão é possível uma perspectiva subsistente, que é necessária para a lida, e é porque a gente precisa lidar, né? A gente não fica questionando, a gente pega a cadeira e senta, né? Então é possível a apreensão de uma permanência, tá? É a partir dessa fluxo temporal da compreensão, dessa temporização do Dasein enquanto temporização. O Dasein não é aquele ente que temporiza, não, porque ele está botando uma subsistência antes. O Dasein só é temporizando, só é enquanto temporização. Tá? Heidegger diz, abre aspas, a temporalidade é a condição de possibilidade da intencionalidade fundada na transcendência. Isso aí é outro ponto que eu não entrei, porque demoraria também mais de 6 meses, tá? Essa questão da intencionalidade e da transcendência, que não é a questão da intencionalidade russeliana, que eu sei que o Russell vai falar nos atos de consciência e da intencionalidade, Hegel também, mas não é isso. A intencionalidade e a transcendência nada mais é, para Heidegger, resumindo bastante, é do ser e vista do ser, tá? A compreensão do ser, ela é do ser, através do ente e vista do próprio ser. Com base no caráter extático, ou seja, com base no caráter da temporização do tempo extático, a temporalidade possibilita o ser de um ente que... A temporalidade possibilita o Dasein. Não é o Dasein que tem o tempo. Tá? É o tempo que possibilita a existência do Dasein. É a temporalidade. Com base no caráter extático, a temporalidade possibilita o ser de um ente que, como um si mesmo existindo com os outros e como um tal existente, lida com o ente como a mão, né, o utensílio, ou com o subsistente. Com base Você vai ver muito isso nas traduções de Heidegger, presente à vista, toda vez que você vê isso, você vai entender que é o subsistente que eu estou falando, tá? Uhum. Com base na unidade dos esquemas horizontais, ou seja, na unidade dos esquemas horizontais quer dizer o quê? Na unidade da mobilidade, da temporização da compreensão. Que é o quê? Na unidade de futuro, sido e presente, tá? Nessa contínua temporização enquanto fundamento da compreensão, dela poder compreender algo, dela poder compreender de toda forma. Ela só é enquanto temporando, né? Inventei o verbo agora. Então, com base na unidade dos esquemas horizontais, que pertence à sua unidade estática, a temporalidade possibilita a compreensão do ser, de tal modo que apenas sob a luz dessa compreensão de ser que o Dasein pode se comportar em relação a si mesmo, em relação aos outros, com os entes e no subsistente. Aí ao ente subsistente como ente. Tá? Fecha aspas. O filósofo mostra a temporalidade, primeiramente pela via da compreensão comum do tempo. Ele mostra lá em Ser e Tempo, né, primeiramente, a nossa compreensão comum de tempo, né, a compreensão linear, a compreensão da sucessão de agoras. Né? O filósofo mostra a temporalidade, primeiramente, pela via da compreensão comum do tempo, fazendo com isso um percurso da compreensão do problema através da distinção. Abre aspas, Heidegger diz: é preciso atravessar a compreensão vulgar do tempo e chegar à temporalidade, na qual a constituição ontológica do Dasein se enraiza e a qual pertence o tempo vulgarmente compreendido, que é o nosso tempo cotidiano. A temporalidade é uma determinação do ser por respeito ao compreender. Isso quer dizer, só há ideia de tempo já sobre o fundamento da temporalidade. Tá? Então, não tem nada para Heidegger, não é, essa questão atemporal para Heidegger, ela é uma ilusão do mundo ocidental, tá? De uma verdade atemporal. Ela é ilusão, ela é uma verdade sem finitude, né? Uma verdade que seja atemporal. Ela é uma ilusão da metafísica. Tá? Em Ser e Tempo e em Os Problemas Fundamentais da Fenomenologia, Heidegger pensa o tempo enquanto êxtases que se determinam na forma de cada compreensão, na compreensão da lida. No expectar,
correspondente à projeção, que seria o expectar para Heidegger, ele é o impróprio do futuro, tá? É a nossa condição de tomados pelo impessoal, pela impropriedade do nosso ser, estar no expectar enquanto futuro. Essa projeção contínua, tá? Esse expectar. O que seria para Heidegger a projeção, o futuro próprio seria a espera, tá? Que é o que ele fala nos textos tardios dele, tá? E não o expectar. Então, o expectar corresponde ao reter, que é a nossa concepção de lida, né, imediata, que é o que corresponde ao que vem sendo de significação, que funda o presentificar, tá? Correspondente à presão presente. Então, vamos supor, lixa de unha. Eu só posso entender lixa de unha para Heidegger, aqui presente na minha frente, porque eu me projeto em função de uma lida, porque eu preciso o quê? Serrar minhas unhas. Então, vou pegar uma lixa, me projeto sobre ela. Eu só sei que é lixa, porque é em sentido histórico do meu mundo de sentido, por respeito a esse ente, que funda esse ente presente aqui. Então, não tem presente antes de nada. Tá? O presente é o por último da temporização da compreensão. Tá? No sentido de assistência de um outro Dasein, de um exatamente. outro ser, uma banda. Também está tudo conectado, tá tudo, é uma sinfonia, né? Parece uma sinfonia, você parece que está tudo a mesma coisa. E onde está o coexistir aqui, ó? Tá, porque eu não fiz isso, quem fez para mim foi outro Dasein. A estrutura de coexistir está aqui, tá? Isso. A Heidegger ensina que a compreensão comum do tempo tem início na medição numérica do tempo em vista da lida. Heidegger diz, abre aspas, o agora não é uma coisa, entretanto não há verificação do tempo no relógio sem dizer agora. Né? Agora são 6, agora são 7. Seja isso verbalizado ou não, quer observemos explicitamente esse dizer ou não. Fecha aspas. O relógio aparece como aquele ente que manifesta o tempo, mas manifesta apenas uma medida solicitada previamente de tempo para o necessário da lida, em vista de o poder ser em lida. Heidegger diz, abre aspas, a questão fundamental é qual precisa ser a essência do tempo para que o ser se funde nela e nesse horizonte a questão do ser possa e precise ser desdobrável como um problema fundamental da metafísica. Fecha aspas. Tá? Quando o filósofo diz... O cara é genial. Impressionante. É uma necessidade, né, cara, do pensamento, na verdade. E ele é um gênio também. Desbanca tudo, né? Você entende agora a destruição fenomenológica dele, da metafísica? É a partir disso. É a partir disso. Já senti um cheirinho, já senti um cheirinho. Entender é mais longe. É por isso que eu fiz esse percurso. A minha dissertação de mestrado foi toda em ser e tempo. E a minha tese de doutorado foi na história do ser. Porque as pessoas dizem assim, não, você tem que estudar Heidegger, você pode estudar Heidegger, a questão da arte em Heidegger, a questão da poesia em Heidegger, os textos dele sobre não sei o quê. Eu falo, cara, me desculpa, eu não consigo, eu preciso de ser e tempo para entender a filosofia dele. Tem ser e tempo? Não tem. Para mim, não tem. A base fundamental de tudo. É a pedra fundamental. Então, você vai totalmente metafísico para algo que não é metafísico. Eu vou metafísico para entender a origem da obra de arte, que é a obra dele sobre a arte. Entendeu? Não tem como. Você só pode ir para lá. Eu não consegui. Eu só senti um pouquinho de chão quando eu estudei ser e tempo de cabo a rabo. Entendeu? E não parei de estudar até hoje, né? Quanto a isso, o filósofo diz, abre aspas, porque quando eu estou dando aula, eu estou estudando também, tá? Eu não estou dando aula do que eu sei, não. Isso aqui me abre várias outras coisas que eu não tinha pensado antes. Dar aula é mais estudar. É que mais aprende. É muito mais estudar do que se você estudar sozinha. Por isso que eu gosto muito da aula, porque alimenta o estudo, entende? Exatamente. Quanto a isso, o filósofo diz, abre aspas, que elemento presentificante aparece no presentar? De acordo com o pensamento de Aristóteles, aquilo que se apresenta se mostra como aquilo que, vindo a termo, se encontra em uma constância, ou posto em um lugar, se apresenta. Que é o eidos aristotélico, né? Fecha aspas. O conceito de tempo Aristóteles é um problema precursor de todo o desenvolvimento de tal problemática na história da filosofia. Mas, para Heidegger, esse conceito aristotélico é baseado na compreensão comum do tempo. Compreensão esta oriunda da compreensão pré-temática da lida do ser enquanto presença constante, do ser enquanto imutável, frente ao mutável, que é o ente, a partir da prontidão e da disponibilização. Isso aqui é o que eu trabalhei na minha tese, a primeira parte da minha tese foi a questão do ser e do tempo no pensamento grego para Heidegger, né? Para depois passar medieval, moderno e como ele pensa. Né? É o negócio da aporia, né? Ele chega numa aporia lá, ele não consegue dizer isso, né? O Aristóteles. Todo pensamento que pensa o ser como subsistência vai chegar a uma aporia.
Uhum. Para Heidegger, o medievo chegou à aporia, ele quebra com o sujeito, porque ele mostra as aporias do pensamento do sujeito, do sujeito cartesiano. Né? Toda vez que que a metafísica impôs esse pressuposto inquestionado da verdade universal atemporal, ela entrou em aporia. Para Heidegger entra em aporia. Então, o conceito de tempo de Aristóteles. Aristóteles baseia o problema do tempo no movimento, o qual é pensado como junto a uma percepção, enquanto presente. Aristóteles e Heidegger apresentam a questão desde a orientação histórica e com a apresentação das aporias. O tempo em Aristóteles é presente. Na física, a primeira questão na física de Aristóteles, né, a primeira questão que surge é de saber se o tempo é algo subsistente por si, ou seja, ele mesmo atemporal e tudo é no tempo, né? Ou não. Heidegger então pergunta, abre aspas, como é que o tempo como um todo deveria se achar subsistente? Como é que ele poderia ser uma ousia, que é o sentido do ser para Aristóteles, uma vez que suas partes, as partes que os constituem, mostram-se como não sendo, e em verdade de maneira diversa. Por que ele está falando isso, Tachás? Porque, olha só, a projeção é o ainda não. Sobre o que vem sendo é o já não. Só o presente é que aparece. Mas eu estou falando de duas negativas aqui. Tá entendendo? O não e o não, né? Então, eu estou falando de despresentificação. Exatamente, o já não e o ainda não. Eu estou falando de despresentificação e presentificação. Eu não estou falando de nada linear presentificado. Tá? Heidegger pergunta, o ainda não e o agora, e o já não agora? Não, o ainda não agora, que é a projeção contínua, e o já não agora, que é o que vem sendo de sentido, do tempo, não são presentes, e, no entanto, são aí. Então, essa presença constante já meio que cai por terra. Tá? Essa presença constante, enquanto... não é que não há permanências, tá? É óbvio que na lida cotidiana a gente precisa saber que é um copo para poder beber um copo. Isso é uma permanência do copo, do sentido de copo. Tá? Mas essa permanência do sentido de copo se dá a partir da despresentificação de ser e tempo e da presentificação dele enquanto presente. Ou seja, a partir da projeção sobre o que vem sendo de sentido que funda o presente. A partir da mobilidade da compreensão, e não uma subsistência sem mundo atemporal. Tá? O ainda não e o agora já não, do tempo, da temporalidade da compreensão, não são presentes, no entanto, são aí. A tendência seria para pensar o tempo como não ente, né, enquanto a não subsistência. Né? Ou seja, se tudo que é subsistente, então o que não se toda a verdade é subsistente, então o que não é subsistente é mentira. Né? Questão de lógica. Isso foi lógico, mas é lógica mesmo. A tendência seria para pensar o tempo como não ente. Né? Pelo fato do tempo constituir dois elementos fundamentais que são não entes, não presente, não subsistente. O já não, passado, né, o que vem sendo, e o ainda não, futuro, ente, que são aí. E pelo fato de cada agora do tempo ser distinto do outro, isso implica na falta de unidade do agora, e na falta da mesmidade necessária à ideia de um ente subsistente. Sim, cada agora é diferente do outro. Agora já mudou. Se é um agora sempre o mesmo agora, não pode ser, entende? Essa representação linear de tempo. Abre aspas, Heidegger diz, representamos muito antes o tempo, a unidade de presente, passado e futuro, a partir do agora, ao invés de fazer o contrário. Já Aristóteles diz que aquilo que o tempo é, isto é, certamente não simplesmente nada, mas antes o que se apresenta e há que algo falta, carência que é designada através do não mais e do ainda não agora. Fecha aspas. Assim, o tempo, nas suas três dimensões, se determina enquanto não presente. Então, o presente é fruto do não presente. Aí, ó. O presente não é fruto a partir de si, de uma subsistência, ele é fruto a partir do não presente. Porque tudo que é ente é presentificado. Tá? Acordei e vou tomar água. Presentifiquei o copo, presentifiquei a água, presentifiquei o sentido de copo, o sentido de água, presentifiquei o sentido de porta, para abrir a porta do quarto. Presentifiquei eu mesmo. Né? Presentifiquei o quê? Essa minha condição de ter que continuamente ser, seu cargo no meu existir para ser. Presentifiquei tudo isso, mas tudo isso só é presentificado a partir do futuro e do passado, e não do presente. Tá? Assim, o tempo nas suas três dimensões se determina enquanto não presente. Então, o tempo se encontra entre o que é ou o que não é. Ele é algo subsistente, né? Ele é o tempo permanente no qual todas as coisas são, né? Ou ele não é essa subsistência?
Ele deixa em aporia, Heidegger deixa a aporia em suspenso e discute a historiografia dos conceitos. Heidegger diz, em abre aspas, em meio a esta aporia, Aristóteles deixa de início em aberto a questão da forma do ser do tempo. Fecha aspas. O próprio Aristóteles entra em aporia, tá? Nessa questão do tempo, para Heidegger. Heidegger quer mostrar que o tempo não é um ente subsistente. O tempo não é atemporal, no qual todo ente nasce e morre, tem tempo. Não. O tempo não é um ente subsistente, estabelecendo a temporalidade enquanto fundamento para a estrutura da Dasein, não é da estrutura da Dasein, da estrutura também, enquanto compreensividade do ser. Isto como fundamento da possibilidade do desdobramento do ser. O ser só pode ser enquanto tempo, tá? Enquanto fluxo temporal de compreensão. Ela é o fundamento para o ser se desdobrar enquanto compreensão. Heidegger diz, abre aspas, a temporalidade se experimenta fenomenal e ontologicamente no ser total próprio do Dasein, no fenômeno der Volkswagenheit, que é a deliberação precursante. Tá? Por quê? Porque ele apresenta o quê? O não, o nada, a não subsistência do tempo. Tá? E é nesse fenômeno do angustiado que traz a gente essa possibilidade mais própria, né, do Dasein. E vimos que é o problema do ser para a morte própria, cunhado de ser de tempo, e vimos que esse problema começa com a questão da afirmação da temporalidade na estrutura fática, de partida imprópria, pois arrebatada impessoal, que se dá de modo geral em contradição com a estrutura existencial própria. Mas o filósofo parece querer mostrar que o fenômeno fundamental da compreensão, a possibilidade a mais radical de conhecimento, não depende da filosofia. O precursar à morte, fenômeno compreensivo pré-ontológico instituído em ser e tempo, desde a abertura compreensiva como Entschlossenheit, se manifesta no momento em que a projeção consegue, por algum motivo, lograr ser orientada pela sua característica própria de absoluta interinidade. Heidegger diz, abre aspas, o correr antecipativo do trânsito, ou seja, a projeção contínua da compreensão transitiva, né, porque ela é transitiva até a morte, é o ir chocar com a sua mais extrema possibilidade, que é a finitude. Tá? Fecha aspas. Mas essa é uma dificuldade latente da projeção, que é imediata e regularmente determinada pelo lançamento unipessoal e pelo ente, isto é, pela fuga, pelo asseguramento, porque ela pela total ontificação, ou seja, subsistencialização do ser do Dasein, por conta da perspectiva subsistente que nós temos do ser de todo. Na medida que tomo meu ser pelo impessoal ser no mundo, a evidência de mim mesma já entra deturpada para uma ontologia. Heidegger diz, abre aspas, o avanço ontológico na origem não vem a evidência fática, ôntica, para o senso comum, mas justamente manifesta a ele o questionável concernente a toda evidência. Exatamente. O avanço ontológico na origem, ou seja, o manter-se nessa abertura do Entschlossenheit, através do fenômeno da angústia, através do incômodo, frente ao sentido impessoal, à significação impessoal, ela manifesta o questionável de toda evidência, né, da verdade. A ontologia tem que abrir o espaço na contracorrente dessa percepção imediata e regular. A ontologia fenomenológica de Heidegger, né? Ele está falando aqui da ontologia dele, né? Mas ou ele fala de algum modo, né? Não é só filosofia, tá? Instaurada a fenomenologia como método de pesquisa, se supera a insatisfação da ontologia clássica, que tem implicitamente a subsistência enquanto base inquestionável para os seus desdobramentos filosóficos. Sua história é a história das inquietações do pensamento se manifestando como que um labirinto. A história da filosofia tradicional não se debateu, como se diz muito, por polêmica pessoal. Ah, não, Kant discordou de Descartes, que discordou de Hegel, que discordou de... Não, é bobeira. Mas por conta do caráter projetivo da compreensão, que por conta mesmo da sua estrutura enquanto puro e ineligível devir, não tem a possibilidade de se satisfazer plenamente com fixações de subsistências, como as que foram estabelecidas historicamente para o sentido do ser. Na sua própria estrutura. O pensamento vai se debater, até ele entender que não tem essa subsistência, não tem universalidade e absolutidade para ser, para verdade, para nada. Tá? A subsistência é o modo da compreensão do ser correspondente somente ao presente, mas todas as determinações existenciais do Dasein se manifestam para Heidegger a partir da temporalidade. O ser se antecipado, a projeção da compreensão, que se oferece como ainda não, se mostrou esse ser tempo determinado enquanto um ser para o fim, no seu possibilidade mais própria. A cura, né, a curadoria, ou seja, a ocupação e assistência ao outro Dasein, é a condição de possibilidade porque é ela que, através da disposição fundamental da angústia e do apelo da consciência, ouvido ou não, fugidio ou não, aponta para a ausência de subsistência do ser do Dasein.
Então, a estrutura é a condição de possibilidade concreta desse ente. Então, o que é mais concreto no Nasai, mais pesado no Nasai? É que não tem peso nenhum. O mais concreto nele é a sua inefável. Uhum. É a inefabilidade da linguagem, a inefabilidade da significação, a inefabilidade da verdade, a inefabilidade do ser. Tá? Uhum. Então, tal estrutura é a condição de possibilidade concreta desse poder ser existencial ser assumido faticamente, ou seja, existencialmente. Pois compreendemos, só esse parágrafo, tá? Depois a gente para. Pois compreendemos que a ideia da subsistência se quer uma totalidade dada, oferecida e assegurada. Dá-se com isso a sensação de plenitude, porque é uma sensação de totalidade dada, de completude, onde não há falta. Ou seja, é precisamente a necessidade de não ter falta, oriunda justamente da não subsistência do nosso ser, que talvez tornou a subsistência aprendida na lida, na necessidade da lida, um pressuposto absoluto, implícito, inquestionável na história da metafísica. A consequente ideia da subsistência oriunda da lida, porque oriunda da reportação da compreensão ao disponível da lida, né, em função do meu próprio ser, se transmuta na ideia de suprimir a falta, suprimir o inadvertido, o obscuro do possível. Surge a ideia de um conhecimento que deve ser completo, permanente e universal. Mas a subsistência para o ser de todos só pode ser concebida a partir da ipsiedade, a partir da permanência reiterada temporalmente de um Dasein. Então, primeiro é o fluxo no escuro da projeção, depois é uma permanência que se dá, e não o contrário. Heidegger precisa, de certa forma, de uma permanência para oferecer uma determinação total do conceito de Dasein. E para encontrar essa permanência fora do plano da subsistência, o filósofo tem que dar a ela uma determinação temporal. Essa mesma idade reiterada do Dasein, né, a mesma idade enquanto eu sou a Manuela, eu não sou a Manuela antes que me reitera no tempo. A Manuela, enquanto eu me penso quanto tal, ela só é a partir da reiteração do meu ser nesse tempo. Enquanto tempo. Tá? Não é nesse, não. É enquanto tempo. Mas a subsistência para o ser de todos só pode ser concebida a precisa. Heidegger precisa, de certa forma, essa mesma idade reiterada do Dasein, apesar de ser uma reiteração permanente, se difere da subsistência porque ela é o puro contínuo dar-se. Eu me dou enquanto Manuela continuamente, mas é continuamente em função dessa projeção sobre o que vem sendo. Não tem nada subsistente antes. Né? É o puro contínuo dar-se, ou seja, não está dada, e, no entanto, enquanto tal, é a ocorrência fenomenal de uma permanência. O Dasein é determinado pela temporalidade permanentemente, pela finitude permanentemente, porque ele é ser possível. Ele é o permanente devir. E esse ser possível configura o ser total próprio do Dasein. Tá? Já parar aqui, que a gente já fez 15. A gente vai tentar terminar até a aula que vem, que é ao final. Se não terminar, a gente faz mais uma e não tem problema. O que você Mas é muita coisa, senão a gente passa muito varado, entendeu? Sim, sim. Tem que ter um tempo para digerir. Exatamente. Muito bom. Eu fiz também aqui algumas anotações, mas aí a gente faz assim, eu pergunto no início da próxima aula, porque é um processo aí de gestão e silêncio, sobretudo. Exatamente. Né? Muito bom. É difícil, vou te falar. E eu vou dando essas aulas, assim, cada hora se abre mais esses questionamentos, sabe? Sim, exatamente. É muito maneiro. Tá, eu vou anotar. Fala! Quer que eu desligue aqui? Eu vou desligar aqui. É a fenomenologia, né? Mas ele faz a ontologia fenomenológica, né?